Seja bem-vindo, eu sou José Vicente, eu sou estudante de psicologia e entusiasta da psicanálise. E hoje a gente vai falar sobre as três estruturas clínicas do Freud: a neurose, a psicose e a perversão. Vamos começar pela neurose, que é super comum e a maior parte da população mundial é neurótica. E o que é essa tal de neurose? Basicamente, a neurose é uma maneira que o nosso psicológico encontra para nos proteger e tentar dar sentido às coisas. Ela está muito ligada ao superego, aquela voz interna que fica nos dizendo o que é certo e o que é errado. A neurose acontece quando a gente joga para o inconsciente aquilo que a gente não consegue lidar, o famoso recalque. Ela surge do conflito entre o ego, que é o que a gente pensa que é, e o id, nossos desejos mais primitivos. O superego entra como um mediador, controlando o id e cobrando o ego para fazer o que é certo. E se o ego não for forte o suficiente, o superego pode acabar virando um ditador e gerar muito sofrimento. E é isso que a gente chama de neurose obsessiva. O exemplo clássico é o toque. Quando a pessoa fica presa em regras e rituais, acreditando que algo ruim vai acontecer se não segui-los. E em um nível mais subjetivo, quando não chega a ser uma patologia, vemos isso em muitas pessoas religiosas, que seguem a moralidade e as leis divinas de forma bem rígida, acreditando que qualquer desvio vai trazer consequências extremamente graves. Agora que a gente falou do toque, a gente vai entrar na psicose. A psicose aparece em pessoas que não completaram o processo do Édipo, ou seja, ficaram em uma posição bem mais infantil. E aqui, quando eu falo infantil, eu estou me referindo de um jeito subjetivo. Essa infantilidade geralmente aparece como uma dificuldade em entender o tempo. A pessoa que não sabe muito bem quando e onde as coisas aconteceram. Uma visão meio preto e branco das coisas, tudo é muito bom ou tudo é muito ruim. E uma necessidade constante de um outro, alguém que organize a realidade para essa pessoa. Se na neurose o sujeito tenta se preservar e dar sentido às coisas, na psicose há um desprendimento desse sentido, uma desconexão com a realidade. Algumas patologias que se encaixam nesse quadro são o transtorno de personalidade borderline, o transtorno esquizoafetivo e a esquizofrenia. Na psicanálise, a psicose é tratada como uma estrutura clínica, ao lado da neurose e da perversão, e não necessariamente se limita a uma condição patológica evidente. O conflito subjetivo na psicose se manifesta no conflito com o mundo externo, já que o psicótico não consegue manter uma organização que a realidade exige. Agora vamos falar sobre a perversão. Ao contrário do que muita gente pensa, na psicanálise, a perversão não se refere somente a comportamentos sexuais. Ela está mais voltada e relacionada em como a pessoa lida com as normas e os limites impostos pela sociedade, especialmente no que diz respeito ao desejo e à autoridade. Quando na neurose o sujeito tenta se ajustar às regras e na psicose há uma ruptura com elas, na perversão o indivíduo se coloca conscientemente contra as normas. É como se ele dissesse: eu sei que isso é proibido, mas eu vou fazer do mesmo jeito. O perverso não ignora as regras, ele as reconhece muito bem e as desafia de propósito. Agora que você já sabe sobre as três estruturas do Freud, deixa o like e não esquece de se inscrever. Aproveita e comenta aqui embaixo se era isso que você esperava das estruturas do Freud. Obrigado por assistir e até a próxima.